Saúde em Dia recebendo o Dr. Tiago Coelho, médico ortopedista, cirurgião de pé e tornozelo e cirurgião e médico ortopédico pediatra. Dr. Tiago, a cirurgia de joanete, vamos começar pelo pé, que me chama bastante atenção. O que é e como é que ela progrediu? Sim, então é importante entender que muitos pacientes chegam para mim falando, e aquelas órtesezinhas de puxar o dedo e tudo, isso ajuda, isso cura o joanete? E é bem estabelecido que isso não cura, às vezes nem impede nem a progressão. É difícil de usar, não tem como você ficar com aquilo 24 horas por dia, todos os dias, a vida inteira, né? Então, a cirurgia é o tratamento, é uma deformidade, então a cirurgia é o melhor tratamento para a correção da deformidade. Mas a cirurgia evoluiu muito. Eu tinha para mim Antigamente, que serrava só isso. serrava, só raspava o osso, e o que que acontecia? Voltava muito o joanete, não corrigia direito, na verdade, e voltava muito. E com muita dor no pós-operatório, o paciente um mês sem pisar no chão direito. Então, isso evoluiu bastante nas últimas décadas. E desde 2016 eu trouxe aqui para Brasília a cirurgia percutânea, minimamente invasiva. Fui pioneiro nessa cirurgia aqui. Ela envolve pequenos cortezinhos pontiformes, de pontinhos, e a gente consegue corrigir a deformidade e alinhar completamente o dedo, permitindo com que o paciente ande no dia da cirurgia, com uma sandália específica, mas o paciente pode já sair andando no mesmo dia, pode subir escada, pode fazer seus afazeres dentro de casa, lógico, respeitando o Que é repouso de quem muito está num pós-operatório. impeditivo, Joanete, né? Além da pessoa se sentir excluída assim, socialmente, é difícil um sapato caber, são dores fortes. Olha, e se fosse assim, se o paciente soubesse, olha, eu tenho esse joanete, ele vai ficar desse jeito o resto da vida, mas não é assim, a gente sabe que é progressivo, ele só vai piorando. E como não é de um mês para o outro, é ao longo de anos, décadas que ele vai piorando, é algo até pouco perceptível. Então, esse é o problema, porque ele vai piorando ao longo do tempo, a deformidade vai É aquela aumentando. que o dedo vai subindo assim? Chega uma hora que ele encosta no dedo do lado, o dedão, o hálux, né? E ele entra por baixo e levanta o segundo dedo, que é aqueles casos que a gente vê um dedo por cima do Já outro, vi. assim. Então, e isso causa dor não só aqui, mas aqui embaixo do pé causa muita dor e muita limitação aos pacientes. Então, o Então, certo é, começou o joanete, ao acompanhamento médico e cirurgia, essa menos invasiva que a gente já exatamente. tem. Então, se a gente já tem, a melhor coisa é usar, né? E por falar em algum tipo de deformidade óssea, algo assim, eu tenho observado, por conta da nossa conversa, aquelas pernas que estão tesouras. Em X, né? Joelho em X? E eu Sim. sei que você também faz essa cirurgia. Sim. O que que acontece? Hoje em dia, Ela junta joelho com joelho. fica assim. Fica um joelho com o joelho e os pés bem afastados. Tem o caso contrário também, que os pés ficam juntos e os joelhos vão arqueando para fora, né? Arqueando, Que é o geno valgo e o geno varo, né? Isso geralmente o problema é na pré-adolescência e adolescência, porque a criança menor faz parte da evolução natural do joelho, ele ficar em X mesmo, o auge disso é por volta dos 3 anos de idade, depois com 7 anos tende a alinhar normalmente. O problema é que quando a partir dos 8 anos não fica alinhado ou ele começa a entortar cada vez mais. Aí a gente tem que intervir. Por quê? Então fica aquele adulto com o joelho torto, que aumenta risco de artrose, de problemas ortopédicos. E sendo que hoje em dia, nessa idade, a gente consegue alinhar completamente por um furinho. Você introduz o implante que impede o crescimento de um dos lados do joelho, só permite o crescimento do outro lado, e ele Ótimo. vai, com o próprio crescimento do adolescente, ele vai alinhando. E a gente vai acompanhando isso.
A vantagem desse procedimento é que permite andar imediatamente, depois não serra osso nenhum, não mexe com nada disso. E ele vai alinhando naturalmente com o crescimento. E então, hoje em dia, eu digo que só fica com o joelho torto o adolescente que não tem informação, os pais não têm esse tipo de informação e fica com aquele geno valgo grande, a dificuldade de fazer atividade física, pode evoluir para uma obesidade. Então, assim, tudo isso está relacionado. Quando tem o pé plano, então, associado com o geno valgo, o pé arqueado, que é até comum ter o joelho para dentro junto com o pé para dentro, aí é bem limitante mesmo. Então, causa muita dor para fazer atividade física. Às vezes não tem dor. Sabe o que acontece? É aquele adolescente que o pai fala, ele é preguiçoso, ela é preguiçosa. Mas por quê? Não dá conta. É porque, pensa aquele dia que você andou muito. Sim. Não fica cansado, aquela sensação de cansaço no pé que não é bem dor. Agora, imagina esse adolescente anda 50 metros, já tem essa sensação. Ele vai querer andar? Ele vai querer fazer atividade física? Realmente. Não vai. Ele não vai reclamar muitas vezes para os pais sobre isso. Parece algo... Tipo, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Ele não sabe como é que é ser de outro jeito. Então, é aquele adolescente que é considerado preguiçoso, que os pais só que não gostam de fazer atividade física, vive dentro de casa o tempo inteiro e não gosta de fazer Grande nada. evolução. E eu tenho duas perguntas para a gente finalizar, que uma tem a ver comigo. Sobre o CO2, que eu quero entender bem um pouco assim como é que é, por conta de uma dor no cotovelo, e a gente conversando, né? Eu soube da história do CO2. E o outro é quando usar o ácido hialurônico. Então, a questão do ácido hialurônico é utilizado nas artroses, né, de diversas articulações. Hoje em dia até ampliou, mas no pé e tornozelo a gente usa na subtalar, no tornozelo. No joelho foi um dos primeiros a ser utilizados, quadril também, ombro. Então, é amplamente utilizado. Principalmente para as artroses de tornozelo. Não é nada milagroso, mas principalmente alivia a dor, permite com que aquele paciente que estava sentindo algum grau de dor, ele possa depois postergar uma prótese, por exemplo, deixar mais para frente. Então, essa é a vantagem. E a questão, por exemplo, da epicondilite do cotovelo, lá no pé e tornozelo a gente tem muito a questão da fascite plantar, esporão do calcâneo, tendinite do Aquiles, que dá muita dor ali atrás do calcanhar. A ortotripsia, junto com a fisioterapia bem feita, o protocolo bem feito, o tratamento conservador, a gente consegue resolver quase todos os casos sem cirurgia. Então, coisas que antigamente a gente operava muito, hoje praticamente não precisa operar a maior parte dos casos por esse avanço na tecnologia da terapia por ondas de choque, ortotripsia, e mais os avanços na fisioterapia e protocolos de tratamento conservador. Então a gente pode dizer que a ortopedia saiu da era da furadeira e etc. para um mundo altamente tecnológico de grandes resultados. Hoje tem desenvolvido cada vez mais essas questões. E assim, o futuro envolve a biologia. Então, pode até ser feito em centro cirúrgico, mas por pequenas incisões você introduz uma célula, introduz tecidos, isso é o futuro. É a medicina regenerativa. Isso, e a gente vai deixar para outra conversa. Sim. Obrigada, gente, doutor Thiago. Bom demais.